E aí, pessoal? Chegamos ao capítulo 14 de Os Miseráveis. Preparem-se para mais uma emocionante jornada com Jean Valjean e Cosette. Neste episódio, a história ganha ainda mais intensidade e emoção. Não percam os detalhes dessa incrível narrativa de Victor Hugo. Vamos juntos descobrir o que acontece a seguir. Capítulo 14. Marius. Barão Marius de Pontmercy. 8 ou 9 anos depois dos acontecimentos que acabamos de narrar, um rapaz muito pobre vivia na antiga casa de cômodos onde moraram Jean Valjean e Cosette. Chamava-se Marius. Quem era, afinal? Seu avô era o Sr. Gillenormand, homem vigoroso já na casa dos 90 anos. Falava alto, enxergava bem, comia por 3, roncava alto. Gostava de uma briga. Vivia com uma filha solteirona, com mais de 50 anos, a quem ele tratava como se fosse uma criança. Descompunha os criados, gastara boa parte de sua fortuna e aplicara o restante em renda fixa. Ou seja, contava com uma boa renda, mas não deixaria fortuna. Rica, na família, era justamente sua filha, que herdara a herança por parte de mãe. Politicamente, Gillenormand tinha opiniões ardorosas. Adorava a Casa Real de Bourbon, 5, reconduzida ao trono depois da queda de Napoleão. Tinha horror da República e da Revolução Francesa, ocorrida em 1789. Justamente por isso considerava uma vergonha o casamento de uma outra filha, já falecida. Seu marido fora herói dos exércitos napoleônicos. Por isso fora nomeado coronel, recebendo também o título de barão, embora, com a restauração da Casa Real de Bourbon, o título não fosse mais reconhecido a não ser pelos admiradores de Napoleão. Dessa filha nascera um menino, Marius, neto de Gillenormand. O avô idolatrava a criança, mas obrigara o pai, coronel de Napoleão, a jamais ver o filho. Era essa a sua condição para educar o menino. O antigo coronel vivia modestamente em uma pequena aldeia. Cultivava flores. A cada 2 meses ia a Paris e se escondia na igreja para ver o filho de longe. O sacristão da igreja em Paris e o padre da aldeia eram seus únicos amigos. Sabiam de sua história e lamentavam o sacrifício do coronel. O menino cresceu, tornou-se rapaz, sem nunca ter notícias do pai. Quando este morreu em 1817, Marius recebeu suas últimas palavras em uma carta testamentária. Deixava-lhe o título de barão e pedia que sempre fizesse o bem ao sargento Thénardier, que salvara sua vida na Batalha de Waterloo. Embora, na verdade, Thénardier tivesse tentado assaltá-lo quando estava inconsciente. Mas isso nem o menino nem ninguém nunca souberam. Marius estudava direito. Como sempre vivera afastado do pai, não sofreu muito com sua morte. Julgava-se abandonado. Certo domingo, porém, quando rezava na igreja, um sacristão aproximou-se e pediu-lhe para mudar de lugar. Mais tarde, quando terminou a missa, o velho explicou: "Desculpe-me pelo incômodo. Durante 10 anos observei neste lugar um pobre pai olhando o filho que passava sem poder dirigir-lhe a palavra. O sogro, um homem rico, ameaçava deserdar seu filho se o pai o procurasse. Sacrificou-se para que o filho tivesse o futuro garantido. Em admiração a esse pai, gosto de rezar neste lugar. O pior é que o sogro não gostava dele por motivos políticos, pois tinha sido coronel de Napoleão. Chamava-se Pontmercy." "Pontmercy!" assustou-se Marius, reconhecendo o nome do pai. "Exatamente. Conheceram-se?" "Era meu pai." O sacristão comoveu-se. "O senhor era aquele menino. Pois saiba, teve um pai que o amava." Marius ficou comovido. Passou a estudar a história da República e do Império Napoleônico. A Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte o fascinaram. Deixou de admirar os reis da Casa Real de Bourbon no poder, para adotar os ideais revolucionários e democráticos. Em homenagem ao pai, fez 100 cartões de visita com o título Barão Marius de Pontmercy. Quando pôde, foi procurar o sargento Thénardier na estalagem, segundo o endereço deixado pelo pai. Mas esta fora à falência, e não conseguiu descobrir o que fora feito dele e de sua família.
O avô e a tia acreditavam que Marius tinha uma namorada e por isso viajava. Revistaram suas roupas. Descobriram a carta-testamento deixada pelo pai e os cartões com o título de barão. O avô exaltou-se. Que significa essa comédia? Que me orgulho do meu pai! Seu pai sou eu, Marius retrucou. Meu pai era um homem corajoso que serviu a República e a França. Morreu esquecido. Cometeu apenas 2 erros na vida: amar demais a pátria e a mim. O avô não se conteve. Ingrato! Seu pai era um miserável! Você é tão barão como meu chinelo? Os bandidos que fizeram a revolução foram os que formaram a corte de Napoleão. Seu pai só merece desprezo. Marius encarou o avô. Bradou. Abaixo os Bourbon! Abaixo o imbecil do rei! O avô reagiu. Não podemos viver sob o mesmo teto. Convido-o a deixar esta casa. Marius abandonou a casa do Sr. Gillenormand. Não aceitou a mesada que ele tentou enviar-lhe. Passou a viver pobremente, vendendo o pouco que possuía, sem fogo na lareira, com o casaco roto, sem nada de seu, a não ser as roupas e um relógio. Gastava pouco, economizando até nas refeições. Às vezes ia ao açougue e comprava uma costeleta. No primeiro dia, comia a carne. No segundo, a gordura. No terceiro, os ossos. Conseguiu registrar-se como advogado. Não ganhava muito. Escreveu ao avô participando a notícia. O velho rasgou a carta furioso. Todos os dias, Marius passeava no jardim de Luxemburgo. Ao caminhar, começou a observar um velho com uma jovem, sempre sentados no mesmo banco na extremidade de uma das alamedas mais solitárias. O homem, de uns 60 anos, cabelos brancos, sério, parecia pouco comunicativo. Desajeitada, sempre vestida de preto, a jovem parecia uma aluna de internato. Ficou 6 meses sem ir ao parque. Ao voltar a frequentá-lo, teve uma surpresa. O velho era o mesmo, mas a jovem transformara-se numa linda mulher. Vestia-se com elegância e tinha lindos olhos. Certa vez, quando Marius passeava na Alameda, ela ergueu o rosto com timidez. Viu neles uma emoção inexplicável. No dia seguinte, vestiu seu melhor traje. Sentou-se com um livro na mão, mas não conseguiu ler. Observou o homem e a moça caminharem. Pareciam pai e filha. Ao passar por Marius, ela o olhou com doçura. Marius retribuiu o olhar com o coração batendo forte. Passou a ir ao Luxemburgo exclusivamente para ver a moça de longe. Análise crítica do capítulo 14 de Os Miseráveis. Neste capítulo de Os Miseráveis, intitulado Marius, Victor Hugo introduz-nos à vida de Marius Pontmercy, um jovem cujo passado e relações familiares são profundamente marcados por questões políticas e sociais da época. Vamos destrinchar os eventos e temas centrais deste capítulo para melhor compreendê-lo. Relações familiares e conflitos geracionais. O capítulo começa apresentando Marius e seu avô, Monsieur Gillenormand. Este último é um homem vigoroso e autoritário, fervoroso defensor da monarquia, e que trata Marius com um misto de carinho e tirania. Gillenormand, por sua vez, despreza o pai de Marius, um coronel que lutou ao lado de Napoleão, o que gera um conflito profundo entre avô e neto. Este conflito é um reflexo das tensões políticas entre os defensores da monarquia e os bonapartistas. Comentário. A tensão entre Marius e seu avô simboliza o conflito entre as gerações e ideologias políticas. Gillenormand representa a velha guarda monárquica, enquanto o pai de Marius, um napoleônico, representa os ideais revolucionários que ainda pulsavam na França pós-revolucionária. Marius, inicialmente influenciado pelo avô, acaba por descobrir e admirar o legado de seu pai, o que marca sua transição ideológica. A transformação de Marius. Após descobrir a verdadeira história de seu pai, Marius passa por uma transformação significativa. Ele abandona a casa do avô, recusando-se a viver sob o mesmo teto de alguém que despreza a memória de seu pai.
Essa decisão marca o início de sua vida independente e suas dificuldades financeiras, que ele enfrenta com dignidade. Comentário: a mudança de Marius de um jovem protegido e influenciado pelo avô para um homem independente que abraça a herança revolucionária de seu pai é um ponto crucial no desenvolvimento de seu caráter. Isso mostra como as figuras parentais e as descobertas pessoais podem moldar significativamente as crenças e ações de uma pessoa. A vida pobre e digna de Marius. A partir daí, Marius vive de forma humilde, economizando ao máximo e trabalhando duro para se sustentar. Ele consegue um diploma de advogado, mas sua vida é marcada pela escassez. Esta vida austera, contudo, não diminui seu espírito. E ele continua a frequentar o Jardim de Luxemburgo, onde sua vida muda ao conhecer uma jovem que frequenta o parque com um senhor mais velho. Comentário: a vida espartana de Marius após sair da casa do avô é um testemunho de sua força de caráter e determinação. Victor Hugo utiliza essa fase da vida de Marius para ilustrar a dignidade que pode ser mantida mesmo na pobreza, um tema recorrente em Os Miseráveis. A introdução da jovem moça no parque é um prelúdio aos futuros eventos que irão entrelaçar ainda mais os destinos dos personagens principais. Simbolismo e temas recorrentes. Os temas de justiça social, honra e a busca por identidade pessoal e política são evidentes. A luta interna de Marius entre a lealdade à sua família e a verdade sobre seu pai reflete as complexidades de identidade que muitos enfrentam. Além disso, sua decisão de viver na pobreza, mas com princípios, destaca o valor da integridade pessoal sobre o conforto material. Comentário: Victor Hugo é mestre em usar os personagens para refletir as maiores questões sociais de sua época. Em Marius, vemos a encarnação do jovem idealista, lutando para encontrar seu lugar em um mundo dividido por velhos e novos valores. A narrativa de Hugo não só conta a história de um homem, mas também serve como um espelho para a sociedade francesa do século XIX, ainda lutando para definir seu caminho pós-revolucionário. Reflexões finais. Este capítulo é rico em detalhes que podem passar despercebidos, como o contraste entre a opulência da casa de Gillenormand e a pobreza digna de Marius. A admiração crescente de Marius pela jovem moça no parque, que eventualmente se revelará importante para a trama, é um toque sutil de romantismo que Hugo insere com maestria. Comentário: é crucial notar como Hugo utiliza Marius para tecer uma crítica às divisões sociais e políticas da época. Marius representa a juventude em busca de um novo caminho, rejeitando as velhas normas e abraçando um futuro incerto, mas promissor. Este capítulo, com suas nuances e complexidades, é um excelente exemplo da habilidade de Victor Hugo em entrelaçar a narrativa pessoal com a crítica social, tornando Os Miseráveis uma obra atemporal e universal.